Olá, você sente que você vive no presente? Uma situação que algo te prende no passado? Você só fica pensando sobre o futuro? Talvez você esteja presa em algum trauma de infância que te faz viver no passado, ou que te prende nesse campo de imaginação de como será o futuro. Vamos olhar para isso hoje, mas antes, corra lá, se inscreve no canal, deixa a sua opinião e põe uma questão para a gente poder estar te respondendo. O que acontece na infância não fica na infância. Essa fase faz sentido para você? Claro que hoje você não é mais aquela criança fisicamente, você é uma mulher adulta, mas se você traz em você um trauma, o seu coração, no seu corpo físico, talvez você ainda esteja presa naquela criança que você foi um dia. Em muita situação que você vive hoje na sua vida, quem está no comando, tomando decisão e agindo por você, é aquela criança que foi ferida lá atrás no passado. Por isso você toma a decisão na qual você se arrepende depois. Compra mais do que devia, gera dívida, magoa as pessoas que você ama, cria conflitos desnecessários no trabalho, com o parceiro e não consegue lidar com situações que não saem como você esperava. Tudo isso acontece porque a adulta sai do lugar dela e deixa a criança assumir o comando. E isso acontece porque existe uma criança ferida dentro dessa adulta, implorando para ser vista. É como se a sua criança ferida dissesse para você: "Ah, você não vai olhar para mim? Então me aguarde." Ela vai lá, assume o comando da sua vida e apronta uma para você, numa tentativa de chamar a sua atenção, que é o que toda criança quer, para que a gente seja olhada. Então, para olhar essa dor, as crianças, no geral, elas fazem isso com os pais o tempo todo, principalmente com as mães. Faz birra, quebra coisa, se machuca, fica doente, vai mal na escola, briga com os amiguinhos para chamar atenção, na tentativa de chamar a atenção da mamãe. Trazendo agora isso para a criança ferida que habita dentro de nós, ela vai fazer o mesmo. Só que a gente não percebe, porque somos adultos, então é muito sutil, é inconsciente. Por exemplo, você vive uma situação dentro do seu relacionamento. Vamos supor que o seu parceiro te desagradou, ele te contrariou. A sua criança ferida é acionada por um gatilho que ela pula na frente da adulta e toma as rédeas da situação. Ela vai brigar com esse parceiro, ela vai discutir com esse parceiro, ela vai gritar, vai chorar, vai espernear, vai reagir ao parceiro a partir da criança ferida. É o que a gente vai conversar sobre isso hoje, porque quando passa essa tempestade, quando passa essa situação, a adulta vai se arrepender e que não precisava nada daquilo. Isso acontece porque a adulta volta para o lugar. A criança ferida sai e a adulta toma consciência. Só que tudo já aconteceu. O mesmo pode acontecer no trabalho. Você pode ter uma birra com um colega de trabalho, com um patrão, com alguma pessoa do seu trabalho e você tem uma birra e não gostar dele. Simplesmente porque a sua criança ferida está criando a birra toda para chamar a sua atenção. Pode ser que o seu chefe fale alguma coisa para você e você fica super chateada. Você gera um sofrimento para você desnecessário, porque essa criança precisa chamar atenção. E essa adulta sai do comando e ela assume. Porque quando a gente está no lugar de adulta, a gente não leva tudo para o pessoal. Quem leva tudo para o pessoal e se magoa e faz birra é essa criança ferida. A criança que carrega um trauma, uma dor não vista. Quando você carrega um trauma, uma dor da infância, você fica presa no passado. E para fugir dessa dor, você foge para onde? Para o futuro. Ou seja, você passa a viver a sua vida pensando sobre o futuro. Você vive a partir do campo da imaginação da criança. Porque a criança não tem condição psíquica
para lidar com dores profundas. Então ela cria mecanismo para se defender e põe uma armadura para sobreviver. E são esse mecanismo de defesa, de sobrevivência, que leva a pessoa adulta a fugir para o futuro, que tira você do presente. Se você estiver vivendo no campo da imaginação, você provavelmente está esperando alguma coisa acontecer. Está esperando alguma coisa cair do céu. Que não vai cair, gente. Está esperando o príncipe encantado, está esperando na loteria, está esperando fazer dar certo, está esperando dar certo. E se você estiver esperando isso, você com certeza está no modo sobrevivente. E se você estiver nesse modo, você está jogando a sua realização pessoal nas situações imaginárias. E eu vou ter que ser a pessoa chata a te dizer que infelizmente nada disso vai acontecer. A gente precisa colocar os pés no chão, aterrar, cuidar dessa criança, voltar para o presente, onde tudo acontece. Por exemplo, se eu quero criar um canal e eu fico no campo da imaginação, então como é que eu vou fazer isso? Eu não escrevo, eu não vou atrás do que eu preciso. Isso é somente na imaginação. No futuro, um dia vai dar certo, um dia eu vou fazer, um dia vai acontecer. Isso não acontece. O que é aterrar? É colocar os pés no chão, pôr o pé no chão e vir para o presente. Isso é fazer acontecer, é sentar, é organizar, é escrever e gravar e fazer acontecer. E o que acontece? Qual é a diferença de estar ou não no presente? É entender e colocar em prática. É aceitar que não vai ficar perfeito, que a gente vai errar muitas coisas. Se você quiser pôr um canal no YouTube, vai ter sempre alguma coisa que vai desagradar. É a voz, é o português, é o escrito que não saiu certo. Aceitar o presente como está é ser adulta. Agora, viver lá na imaginação e acreditar que tudo vai sair perfeito, porque na minha imaginação a iluminação é perfeita, o português vai ser impecável, então a minha blusa vai ser maravilhosa, a minha maquiagem está perfeita. Então isso é um campo da imaginação que não existe, tá? Imaginar que você vai ganhar na loteria amanhã e não vai. Isso é imaginação. Você vai encontrar um cara perfeito, isso está aí na imaginação, sem nenhum defeito. Estar no modo sobrevivente significa que você não está vivendo plenamente. Você não tem o prazer de estar viva, o prazer de se realizar, o prazer de ser quem você é, com todos os defeitos que você tem, todos os erros. Estar no modo sobrevivente te faz fugir do sentir, das pessoas, das oportunidades, de tudo aquilo que te traz para essa adulta hoje. Você foge para o futuro criando uma vida imaginária e vivendo nessa vida no pensamento, porque é assim que você não precisa lidar com o trauma dessa criança que está ferida. Você não tem que lidar com nenhum tipo de dor. Então você vive no futuro. A criança te prende no passado pela dor e pelo trauma. Ela te faz sobreviver, fugindo para o futuro. Então, como vir para o presente? Como estar no corpo presente? No aqui e no agora. Então eu te convido a observar. Toda criança vive no presente. Ela está no presente. Ela só se preocupa em brincar, em viver o momento. Ela sente as emoções, ela chora, ela grita, ela faz birra, ela se expressa sem medo de julgamento. Se ela tiver que gritar e fazer uma birra, seja onde for, espernear, no meio do povo, no meio do shopping, na frente de todo mundo, ela vai fazer. Por quê? Porque ela vive o presente. Porque ela não para pensar no depois, o que vai acontecer, o que as pessoas vão pensar, o que vão falar dela. Ela está no seu estado original de ser. E o que é esse estado original de ser? É o eu verdadeiro. É o ser verdadeiro, sem medo, sem julgamento, que se expressa, que erra, que faz, e é do jeito que é. E para a gente conseguir alcançar esse estado original, esse eu verdadeiro, a gente tem que estar no presente. Pergunta, por que a criança sai do seu estado original? Por que ela cresce, se torna adulta e deixa de viver o presente?
A criança sai do seu estado original, ela deixa de ser esse eu verdadeiro quando ela se torna adulta cedo. E quando ela se torna adulta cedo? Quando ela tem que cuidar dos irmãos, quando ela está num papel de dona de casa, quando ela é calada, quando ela é oprimida, que não pode chorar, que ela não pode se expressar, não pode brincar, quando ela não pode ser criança. E ao sair desse estado original, a criança automaticamente sai desse estado original, perde a espontaneidade, perde a coragem, bloqueia a criatividade, perde a leveza e sai do momento presente. Agora, vamos voltar para uma frase. O que acontece na infância não fica na infância. A criança cresce e se torna adulta, mas junto com ela cresce a dor de não conseguir ser esse eu verdadeiro, de não conseguir viver o presente. A dor de estar presa lá no passado ou perdida no futuro. Então, a adulta, com todo aquele mecanismo de defesa, ela vai ficando cada vez mais rígida, mais distante dos seus sonhos, dos seus desejos, de ser quem é, distante de si mesma, distante da natureza, cada vez mais distante do seu estado original, do seu eu verdadeiro. Como voltar para esse estado original, para esse eu verdadeiro que vive no presente? Só existe um caminho, olhando para todo esse processo dessa criança ferida. Quando você olha para sua criança interior e reconhece, acolhe e aceita ela como ela foi e ainda é dentro de você, quando você nutre essa criança com seu amor, com seu cuidado, ela volta para o seu estado original. Olhe para a sua criança ferida, ela está dentro de você, esperando por esse momento. E você pode fazer esse trabalho interno de acolher a criança ferida através de visualizações, de ferramentas como a constelação familiar ou qualquer outra ferramenta na qual você se identifique. Então, eu vou te fazer uma sugestão. Existem o que está faltando na sua vida. Então, escreve tudo o que está faltando na sua vida e você vai entender o porquê que essa criança aqui cobra tanto desse adulto. E se você se interessou por esse tema, deixa um like, deixa a sua pergunta, eu vou estar aqui para responder, talvez nos próximos vídeos. Então, vamos curar essa criança ferida, porque quando a gente cura essa criança, a gente se torna disponível para um parceiro, a gente se abre para a prosperidade, a gente se abre para o dinheiro e a gente se abre para a adulta assumir o controle. Não deixar mais essa criança que está sofrendo te cobrando. Criança não se relaciona, criança não lida com dinheiro, criança não toma responsabilidade para si. Então, criança não lida com conflito. Pensando nisso, então vamos trabalhar essa criança interior. Caso você queira, estou com a agenda aberta para constelação familiar, curar a sua criança ferida. Porque a criança ferida, ela afeta toda a área da nossa vida.